vivendo para agradar a Deus. Aqui na carta de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo dá algumas instruções de vida, de comportamento e conduta para que os cristãos da igreja de Tessalônica pudessem seguir. Então a gente vai ler aqui os ensinamentos que Paulo passou para todos os cristãos da época que estavam querendo viver o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o estilo de vida que Jesus Cristo passou para todos. Antes, vou pedir para que você deixe o seu like, curte, comente e compartilhe esse vídeo para que o YouTube possa entender que está dando engajamento e esse vídeo possa chegar a mais pessoas, ok? Então, só lembrando que o evangelho de Jesus Cristo que ele pregou aqui para consertar toda a humanidade não é apenas uma simples religião. Ele é um estilo de vida comportamental. No caso, ele vai na área do comportamento humano para poder consertar o ser humano do erro devido ao primeiro pecado de Adão e Eva. Então, Jesus Cristo veio para consertar e mostrar o verdadeiro caminho, o comportamento que o ser humano devia ter com o estilo de vida que agradasse a Deus, para, no caso, fazer a ligação do ser humano perdido devido ao primeiro pecado que ocorreu lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva experimentaram o fruto proibido e, no caso, houve a morte espiritual, o afastamento do ser humano para com Deus. A partir daquele momento, todo ser humano que viesse a nascer estava com tendência de cometer pecados, e pecados mortais que levam à morte eterna. Então, Jesus Cristo veio, muito tempo depois, para poder ensinar o caminho real, o caminho verdadeiro do Evangelho, para que todos aqueles possam seguir Jesus Cristo em um caminho para obter a salvação. Então, o apóstolo Paulo começa aqui na carta de Tessalônicas, no versículo 1 do capítulo 4, está a epígrafe: vivendo para agradar a Deus. Quanto a mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. No caso, ele fala aqui que já passou algumas outras instruções e ensinamentos de como deve ser o estilo de vida e o comportamento para agradar a Deus. Ele continua: e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que cresçam nisso cada vez mais. A partir do versículo 2 ele continua: pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, ou seja, viver uma vida afastada do pecado. Abstenham-se da imoralidade sexual. No caso, são os pecados na área sexuais, adultérios, fornicação, que no caso é o sexo sem compromisso. Também o adultério, que é a pessoa que já é casada, tem o seu cônjuge e tem relações com essa pessoa, acabando traindo. Tudo isso é condenado conforme as Escrituras e o estilo de vida ensinado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Também, não só esses dois tipos de pecado, fornicação e adultério, existem muitos outros pecados que também são condenados, que são da área sexual. Mas vamos continuar aqui a partir do versículo 4. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelo desejo e pelas paixões carnais desenfreadas, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. No caso, ele fala da vida velha e da vida nova, a vida anterior, que muitos tinham antes de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, pois naturalmente o homem vai praticar as coisas da carne, as coisas que são inerentes à natureza humana, a vícios, a drogas, a bebidas, a orgias, a imoralidades sexuais, homossexualismo, também vários outros tipos de práticas sexuais, bestialidades, adultérios, fornicações, orgias, e tudo isso são práticas das paixões humanas, como também pecados como a inveja, a soberba, a arrogância, a falta de amor ao próximo, não querer ajudar as pessoas que estão passando por necessidade. Tudo isso são questões da natureza humana que a gente herdou dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então todas essas tendências, vícios, costumes pecaminosos são normais da natureza humana devido a esse primeiro pecado. Então Paulo aqui dentro desse contexto
para as pessoas de Tessalônicas, ele passa essa mensagem de um estilo de vida, de um comportamento que as pessoas deviam ter sem a prática voluntária do pecado, pois todos nós pecamos involuntariamente, sem querer na mente. Mesmo uma pessoa casada, um homem ou uma mulher, ele acaba desejando, até mesmo flertando, paquerando em seu coração, ele acaba achando uma pessoa bela, bonita e acaba cometendo um pecado de um adultério mental, um adultério involuntário. Porém, a prática do pecado de adulterar, praticamente isso que vai levar ao pecado voluntário e à condenação. Então há pecados involuntários que a pessoa pode sentir devido a essa condição humana que nós estamos da natureza pecaminosa. Uma pessoa mesmo sendo cristã, nascendo de novo, passando pela regeneração, o novo nascimento em Jesus Cristo, ela pode sim ter raiva, ou ter ódio, ou rancor, ou até mesmo o sentimento da inveja por alguém. O que ela não pode, no caso, é alimentar. Se ela alimentar este pecado, este mal, no caso, será um pecado voluntário e não apenas um desejo involuntário do coração devido à mente pecaminosa da natureza humana desta pessoa. Por isso que a Bíblia sempre nos alerta a andarmos vigilantes, vigiar, pois a natureza humana ela é preguiçosa. Qualquer vacilo, qualquer questão que a gente, no caso, perder um pouco o foco, ela vai tender e ter tendências ao pecado, a praticar aquilo que a gente não está hábito a praticar quando a gente começa a conhecer o Evangelho e a Palavra de Deus. E aqui ele continua no versículo 6. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, as práticas pecaminosas que a gente falou aqui no início do vídeo. Tudo isso terá um castigo futuro, pois o Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, no caso viver de maneira impura, como no caso a festa de carnaval, onde tem muito tipo de imoralidade sexual, impureza, orgias, embaladas, festa, tudo isso, no caso, não é convivente com a prática de um cristão regenerado que nasceu de novo, certo? E aqui ele continua, que Deus não nos chamou para a impureza, porém para a santidade. O que é ser santo? Não é uma questão de uma condição de impecabilidade, é apenas uma questão de viver separado do mundo. No caso, viver longe e separado do sistema governado por Satanás, pois a própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, toda pessoa que vive praticando as práticas voluntárias do pecado, no caso, não conhece a Deus e não nasceu de novo. E aqui no versículo 8 da primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 4, ele diz: portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, porém a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Ele está falando aqui da comunhão dos cristãos em se amar uns aos outros, ajudando, exortando e dando conselhos e instruções para que cada um possa vencer as suas adversidades e dificuldades que vão passar por essa vida, pois mesmo sendo cristão, a gente não está isento de passar por dificuldades nesta vida. O cristão, no caso, tem que ter a ciência, o conhecimento, o entendimento que ele vai passar por adversidades e dificuldades aqui nesta vida, pois também há outros falsos e pseudos evangelhos sendo pregados. Muitos falsos profetas pregam o evangelho triunfalista, de que o cristão não passa por adversidades, não fica doente, não tem doença, as coisas ruins não acontecem, a vida é só de vitória em vitória, triunfo em triunfo. Porém, isso não condiz com a realidade, com o contexto. Qualquer pessoa que vai para uma igreja que escuta esse tipo de pregação, ela acaba se iludindo, até aceitando o evangelho triunfalista. Porém, com o passar do tempo, ela vai vendo que a realidade é bem diferente do que é ensinado nessas igrejas, que é totalmente diferente, que o cristão ele passa assim por adversidades, dificuldades, por doenças, por desemprego e por tudo isso. Ele continua aqui no versículo 10. De fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada um
cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila. No caso, não viver em briga, em discussões. Se possível, sempre viver em paz com todos os homens, todos os seres humanos. Apesar de que nem sempre isso é possível, pois não é uma coisa que depende especificamente de você, mas o que der para evitar, possa fazer, sempre pregue o amor ao próximo, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Aqui Paulo fala nessa carta de vários tipos de advertência e instruções de comportamento para a vida do cristão. E aqui ele continua no versículo 12, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora, e se não perdam de ninguém. No caso, ele fala aqui do bom testemunho. A gente dar um bom testemunho para as pessoas que não são cristãs, que estão fora da igreja. Então aqui você vê nesta carta que Paulo dá uma ênfase total relacionada especificamente ao comportamento humano, ao estilo de vida que é viver em paz, com fraternização e amor com o próximo, e também se afastando de uma vida de pecado, de imoralidade, etc. Se afastando do mundo e vivendo em santidade, como Deus os chamou. Então espero que esta mensagem possa, no caso, instruir vocês cada vez mais no Evangelho de Jesus Cristo, e também sobre essa questão que eu pontuei aqui, sobre o Evangelho triunfalista, que prega que o cristão geralmente ele não sofre, ele não vai passar por dificuldades, que o carro não vai quebrar, que não vai ter doenças, não vai passar por algum tipo de enfermidade ou algum tipo de dificuldade, como desemprego ou passar fome. Tudo isso são coisas do contexto geral que a gente vive aqui neste mundo. Então é possível sim que o cristão passe por essa dificuldade, porém temos que sempre manter o bom ânimo e não desanimar perante todas essas dificuldades e viver uma vida de oração e principalmente de santidade, se desviando da prática do mal. Então o apóstolo Paulo sempre estava preocupado com os seus irmãos das igrejas que ele acabava instruindo em várias cidades, que ele passou e acabava sempre pregando o verdadeiro evangelho, sem ser o evangelho da prosperidade, o evangelho triunfalista, o evangelho egocêntrico, que foca somente como o homem, como o centro. Então Paulo focava sempre em Jesus Cristo, o evangelho puro e simples de Cristo Jesus, certo? Então que essa palavra, essa mensagem possa abençoar a sua vida, que Deus abençoe grandemente você e toda a sua família, e até o próximo encontro.